Queridos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio, uma honra que o Senhor nos concede de estarmos juntos mais uma vez. Hoje pela manhã já estivemos aqui, num tempo muito precioso. Se você não pôde estar aqui por algum motivo, procure lá no canal, acesse o nosso canal, porque nós temos uma palavra muito preciosa. Um tempo muito precioso aqui. A Aninha nos abençoou de uma maneira muito especial, né, Giovano? A coisa ficou séria hoje, hein? Graças a Deus. E você que está com a gente, seja muito bem-vindo, privilégio. Você que está em casa também, se você puder compartilhar o link do nosso culto, faça isso. Você pode com certeza abençoar pessoas, não é? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Hoje nós estamos aqui com o reforço Ultra Mega Plus, né? Negócio sério aqui, a família Gonçalves, né? É uma família que foi ensinada desde praticamente no ventre da mãe, né? A questão da música está no DNA dessa família e vez por outra eles estão com a gente aqui, nos abençoando. Somos gratos a Deus por essa família. Vamos ser, com certeza, muito abençoados por eles e por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós te agradecemos porque é um tempo que o Senhor reservou para nós. Somos homens e mulheres privilegiados, porque chegamos a este lugar com nosso coração voltado para o Senhor, com a nossa mente, o que temos e o que somos colocados aos teus pés, colocado aos teus pés. Somos inteiramente dependentes, ó Deus, da manifestação da tua graça, do teu poder, porque quando nos reunimos para cultuar, é o teu Santo Espírito que nos capacita a oferecer ao Senhor um louvor que chegue ao teu trono. Não somos artistas, não estamos reunidos num encontro social, não estamos aqui, ó Deus, porque não tínhamos outra coisa para fazer. Estamos aqui porque esse é o melhor lugar, esta é a melhor oportunidade, este é o tempo que o Senhor reservou para nós. Ó Deus, nós te agradecemos por esse domingo tão especial, um domingo em que nós juntos temos celebrado o mês da família. E como fomos lembrados hoje pela manhã, e como temos sido lembrados, ó Deus, a importância da família, a necessidade, ó Deus, de voltarmos os nossos olhos para a tua palavra e recebermos a instrução como homens, como mulheres, como filhos, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem, ó Deus, determinado para cada um de nós. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor como fruto de lábios que confessam o seu nome, Pai. Nós oramos com gratidão, oramos na certeza de que somos ouvidos, nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos cantar Que Segurança, numa versão aí mais contemporânea. Então você lembra a letra, mas vamos ser conduzidos aqui pelo ministério para juntos adorarmos o nome do Senhor. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Lembra alegria.
tenho aqui de cima visualizado muita gente que tem nos honrado nessa noite, nos visitando. E também tenho daqui de cima, observado muita gente bonita, né? Muito bem vestida, que coisa linda. O povo de Deus é bonito, fala a verdade. E aí a gente se alegra num tempo como este de poder juntos nos abraçar. Então nós vamos ter um tempo aí para você sair do seu lugar, fazer uma santa confusão e abraçar algumas pessoas, dando uma palavra de boas-vindas, não é? Conta essa história cantando assim: Cristo Jesus morreu por mim. Amém. Seja bem-vindo, viu? Bem-vindo. Aí, Deus abençoe, viu? Vamos repetir esse coro? Vamos repetir o coro? Cantando assim, só o coro. Vamos lá. Deus abençoe. Vamos repetir o coro. O coro. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. João 3,17. Vamos fazer juntos essa leitura. E eu vou dar uma mexida aqui no nosso programa. Depois da leitura bíblica, a família Gonçalves vai cantar uma canção, um hino, e nós vamos ser lembrados e continuar lembrando da obra de Cristo, do amor de Deus por nós. Vamos juntos? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aleluia. Podem se assentar. Vamos ter a participação da família Gonçalves, e aí nós damos sequência ao culto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz. Vocês até sabem por quê, né? Porque eu estou com meus irmãos e é um privilégio tão grande poder adorar ao Senhor com eles, com a Lislene, com o Aislan e com o Alan, e com o Timóteo também, meu sobrinho, que é filho da Lislene. E nós, quando podemos, né, nos reunir para cantar, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, com as canções que o Senhor coloca no nosso coração, com as canções que o Senhor colocou no coração do meu pai, é um privilégio muito grande, porque a adoração vem em primeiro lugar. Adorar ao Deus que nos criou, adorar o Deus que nos deu vida e que nos faz viver dia após dia, que nos dá livramento, que nos ampara, que nos acolhe. Adorar esse Deus é um privilégio, é uma honra. Abrir a boca, soltar a voz e adorar. Por isso que nós declaramos: para sempre vou te amar, Senhor. Amém.
dia então raiou em meu viver. Naquele dia ali, meu Senhor, eu te aceitei, e só vou pedir que ouça o que direi. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Teu calor, Jesus, há de sempre me aquecer. Nas noites frias, tuas mãos com amor vão me amparar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Pude ouvir tua voz a me dizer: filho meu, vou contigo até o fim. Oh, não temas o perigo, sempre te darei abrigo. Tome a tua cruz e segue junto a mim. Se você conhece, cante conosco pra sempre. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Teu calor, Jesus, há de sempre me aquecer. Nas noites frias, tuas mãos com amor vão me amparar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Meu Senhor Jesus, já quis desanimar. Quando a dor bateu mais forte em meu coração, mas ouvi a tua voz, não me deixaria sós. Filho meu, eis aqui a minha mão. Meu Senhor Jesus, pra sempre eu vou te amar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Teu calor, Jesus, há de sempre me aquecer. Nas noites frias, tuas mãos com amor vão me amparar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Teu calor, Jesus, há de sempre me aquecer. Nas noites frias, tuas mãos com amor vão me amparar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Eu vou te amar. Teu calor, Jesus, há de sempre me aquecer. Nas noites frias, tuas mãos com amor vão me amparar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar. Sim, Jesus, pra sempre. Meu Senhor Jesus, pra sempre vou te amar.
vamos ter a oportunidade agora de dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, como parte do nosso culto, da adoração que prestamos a Deus. Hoje pela manhã tivemos já a informação que estamos avançando com a nossa oferta missionária, e o nosso alvo é R$30 mil. Nós temos aí então diante de nós a oportunidade de sermos cúmplices de Deus na construção da história, não é? Então, gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Nós temos envelopes dos bancos, nós temos aí o QR Code da conta da igreja. Temos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Faça isso com alegria, faça isso com muita dedicação. Eu contei aqui a experiência de um pastor. Eu disse que no momento do dízimo, da oferta, veio um senhor dançando no corredor e todo feliz. E aí ele ficou perguntando para o pastor: pastor, é sempre assim? Ele falou: não, é especial, porque ele ficou 1 ano desempregado. E Deus o abençoou com um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho. Ele está tão feliz de poder contribuir na obra do Senhor, que ele extravasou essa alegria dançando, não é? Coisa boa, podemos fazer isso. Então vamos juntos ter este momento. Vamos ser conduzidos aí para o Aslan. O Alan vai nos dirigir no momento aí em que vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Alan, você está tocando muito bem, muito bem. Aliás, vocês estão, não é? Graças a Deus por essa família, viu? Nas palmas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ter na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ter na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar
até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Grande é o Senhor. Essa canção já é conhecida, né? Todos nós já louvamos durante muitos anos, mas Ele é grande, tremendo e maravilhoso, e por isso que vamos continuar dizendo: Senhor, Tu és grande. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Diga mais uma vez: grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E queremos Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Suas vozes, diga bem suave: queremos. Queremos o Teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Será que podemos dizer a última vez? Queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. E agora quero convidar você a estar aqui com a gente no momento de intercessão. Nós sempre temos esse privilégio, essa alegria de compartilharmos as nossas lutas, os nossos desafios e de declararmos a nossa dependência de Deus. Eu estava olhando ali esse cântico, Alan, engrandecer o nome do Senhor. Como é que a gente engrandece o nome do Senhor? É uma licença poética. É uma licença poética. Mas nós engrandecemos o nome do Senhor quando andamos em total dependência do agir de Deus, reconhecendo a soberania, a vontade e dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor. Então eu quero, enquanto cantamos essa canção, que você venha à frente para um momento de intercessão, de gratidão. Que o seu coração esteja cheio de alegria nesse dia, uma resposta. Deus conduzindo você num tempo tão desafiador, mas fortalecendo você, não é? Então nós vamos orar, e eu vou convidar a Carminha. Hoje pela manhã foi o Oune que orou, e agora a Carminha. Ouvimos tantos testemunhos aqui hoje de respostas de oração. Nós vamos ficar aqui embaixo, Carminha. Eu vou descer com você aqui para a gente ficar aqui. E tantas respostas que a Aninha colocou para a gente. E em 2021 a Carminha foi internada na UTI 15 dias com diagnóstico da Covid e com lúpus. E eu fiquei me colocando no seu lugar, Carminha, porque vocês perderam um filho. E eu disse: meu Deus, tenha misericórdia desse casal. Que dor. Poupa, Aninha, poupa, para a glória do teu nome. E essa foi a nossa oração naquele tempo tão desafiador, não é? Então vamos orar, vamos engrandecer o nome do Senhor, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Alegra o nosso coração mesmo diante das dificuldades da vida. Enquanto cantamos esse cântico, aí você pode sair e pode vir aqui à frente para a gente orar juntos. Nós vamos cantar a canção Perto Quero Estar. Na verdade, essa primeira parte era para ser conduzida pelo Aislan, mas o Aislan falou: ó, segura os homens cantando porque eu estou muito emocionado. Na verdade, Deus tem falado com o Aislan, Deus tem, na verdade, um propósito na vida dele, ele sabe disso, né? Mas eu acho que você deveria ministrar mesmo emocionado. Se você chorar, a igreja conduz o restante.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pode vir à frente, chega mais juntinho aqui, vamos chegar mais pertinho aqui. Viviane, vem, chega mais pertinho aqui, vamos fechar aqui esse momento aqui para orar. Pai, é tão precioso estarmos na Tua presença.
sentir o mover do Teu Espírito no nosso meio. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus poderoso, que nos coloca no colo na hora das grandes provações. Pai, aqui estão os Teus filhos que vieram ao Teu altar, e como Ana, nós estamos aqui no Teu altar, quebrantados diante de Ti, Senhor, para que Tu realizes o milagre que ao homem parece impossível, mas para Ti, Senhor, tudo é possível. Aqueles que vieram aqui, Tu conheces pessoalmente, chama pelo nome. Oh Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Aqueles que estão aqui à frente vieram com um pedido de oração, como Ana veio ao Teu altar, que eles saiam daqui recebendo a bênção, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus, move no nosso meio. E traz, Senhor, porções dobradas do Teu Espírito para cada um de nós, sermos essas testemunhas vivas do Teu amor aqui em Americana, Campinas, São Paulo e até o mundo, Senhor. Que esta noite seja uma noite do derramar do Teu Espírito, e nós todos saiamos daqui cheios da Tua graça. É isso que eu Te peço, Pai querido, e Te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Pastor Rubens, só dá uma palavrinha. Eu estou muito emocionado com vocês. Seu pai foi um grande amigo nosso. Quantas vezes cantou lá em Vila Mariana, edificando as nossas vidas e também num pouco de sol. Estou muito emocionado de conhecer vocês. Não conhecia vocês, mas seu pai foi um grande irmão e amigo nosso, viu? Que Deus abençoe essa família linda. Amém. Coisa boa, podem se assentar. Eu quero convidar as crianças. As crianças podem vir, por favor. Hoje pela manhã nós estávamos tão empolgados aqui no culto que eu esqueci de chamar as crianças para orar. Eu já quero chamá-las então. Eu vi a irmã Wanda. Wanda, vem cá, vó. Oração de vó é muito poderosa, pode muito em seus efeitos, né? Que alegria ver a irmã Wanda. E quando eu a vi, falei assim, aliás, o Espírito Santo falou, é ela que vai orar pelas crianças, viu? Tá bom? Que uma oração de uma avó pode muito em seus efeitos. Quase bisa, né? Quase bisa, né? Cadê as crianças? Os pais estão aí também. Nós vamos orar, a irmã Wanda vai abençoar essas crianças aí. Assentados mesmo, estenda as suas mãos aqui em direção a essas crianças. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por essa noite aqui, Senhor Deus. Obrigado por tudo que foi feito até agora, Senhor, pela Tua palavra, pelo louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas agora, Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, as nossas crianças, Senhor Deus. Ó Pai, sabemos que agora eles vão para a classe deles, Senhor, que eles possam, Senhor Deus, estar aprendendo na Tua palavra, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, Te peço pelos pais que se esforcem, Pai, para trazer os seus filhos, Senhor Deus, para a classinha, para estar aprendendo, Senhor. Te peço principalmente pelo meu neto, Senhor, que está aqui, o Heitor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dele, pela vida dos pais, Pai. É que eu Te peço, Jesus, e desde já, confiando na Tua resposta, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Cadê o Heitor? Onde ele está? Ô Heitor, dá um abraço aqui na avó. Olha o tamanho do Heitor. A senhora consegue carregar ele no colo ainda? Nós vamos ter a participação da família, adorando o nome do Senhor, nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Convidar o pastor Campanhola depois para apresentar nosso pregador internacional. Um negócio assim, né?
né? Coisa. E nós vamos ficar aí orando por essa palavra que com certeza Deus já tem colocado no seu coração. Vamos ouvir família, depois o pastor Campanhal. Essa canção, a Lisle chegou para nós e falou assim: olha, eu quero que vocês cantem a canção do amigo. É uma canção que Deus nos deu já há muitos anos, mas ela sempre fala muito conosco. Fala desse amigo Jesus, né, que está sempre conosco. Que às vezes quando a gente acha que Ele não está do nosso lado porque não está dando nada certo, aí a gente escuta a voz do Espírito Santo falando assim: olha, eu estou te carregando no colo, né? E é assim que Ele faz conosco. Creia no poder sobrenatural deste amigo Jesus. É difícil encontrar alguém para confiar. É difícil conhecer alguém para conviver. Eu tive muitos amigos que estavam sempre comigo, mas nos momentos difíceis eu estava sempre sozinho. E foi assim que a mão de Deus tocou em minha vida. Eu conheci alguém que nunca mais me deixaria. Jesus, sua mão me alcançou, da morte me livrou. Hoje tenho alguém pra confiar. Ao conhecer este amigo, ele me ajudou. O seu nome é Jesus Cristo. Sua mão me levantou. Meu coração aflito, angustiado e oprimido, toda minha iniquidade sobre si Ele levou. Posso cantar e falar a todos deste meu amigo Jesus. Vou proclamar que Jesus liberta de todo perigo. Jesus, eu sei que lutas vou passar, e quando não puder andar, Ele vai me carregar.
mas vou passar. E quando não puder andar, não puder andar, Ele vai me carregar. Sim, Ele vai, sim, Ele vai, Ele vai me carregar. Sim, Ele vai, sim, Ele vai me carregar. Ele vai me carregar. Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus nós temos um Deus forte que consegue nos carregar, né? Nós temos sido ricamente abençoados pela família de vocês. Sabemos que o Senhor já falou ao seu coração, né? E vai falar ao nosso coração. Então nós estamos aqui para ouvi-lo, né? E que Deus realmente abençoe as nossas vidas, como tem abençoado a de vocês. Obrigado por estarem conosco. Senhor nosso Deus, seu servo tem a responsabilidade, o privilégio neste momento de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus. Sabemos que o Senhor já esteve conduzindo o teu servo durante o preparo da tua mensagem, ó Deus. Mas sabemos que nós somos sempre carentes e dependentes da tua graça, do teu favor, da tua direção, para que possamos fazer aquilo que o Senhor tem para que façamos, ó Deus. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar conduzindo o teu servo, Senhor, a trazer a tua palavra de forma rica e poderosa para as nossas vidas, ó Deus. Que os nossos corações possam estar abertos e receptivos, e que nessa noite nós possamos receber uma porção rica da tua palavra, que vai transformar, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus obrigado. Graça e paz, igreja. Quero também saudar os irmãos que estão em casa. Dizer, meus queridos, que tem sido um domingo especial demais para nós. Particularmente a Aislan agora com vocês ministrando. E vocês não sabem, mas vocês escolheram o louvor preferido do meu cunhado, Pastor Olney Júnior. E eu quero reforçar as palavras da minha sogra quando a Alan e a família vieram aqui nos ministrar. E como não lembrar do pai, como não lembrar daquele vozeirão, é de Deus. Quem conheceu sabe do que eu estou falando. Que bênção. Queridos, eu sei que muitos de vocês estiveram aqui pela manhã. Eu quero tomar a liberdade de apresentar minha família que me acompanha nesta noite. Já estivemos pela manhã, de manhã fomos apresentados, mas de repente, se você não veio de manhã, eu gostaria de apresentar. Eu estou aqui com minha esposa. Desculpem, mulheres, ela é a mais bonita. Desculpem. Aninha, eu queria que você ficasse de pé. Essa tem sido a bênção que Deus me deu já por 32 anos. Fico até bonito do lado dela, irmãos. É um espetáculo. Meus sogros, que nem os apresento como sogros, são meus segundos pais, Pastor Oni e Dona Carmen. Quero agradecer muito por todo o apoio, Dona Carmen, sogrinho, durante toda esta caminhada. Meus queridos, não é sem temor e tremor que alguém assoma o púlpito de uma igreja para dizer em nome de Deus. Isso é muito sério e sempre sinto, meus queridos, como se fosse a primeira vez. Careço, portanto,
da oração dos irmãos, para que aquele recado que nós temos a mais absoluta convicção veio do coração de Deus, que possamos ser fiel na entrega, apesar de nós. Tem um louvor, eu confesso para os irmãos que eu não gosto muito do ritmo, mas a letra me encanta. Tem um louvor que diz: se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. E é assim que eu me sinto aqui, queridos, totalmente dependente do Senhor. Então eu peço que os irmãos me sustentem em oração, para que a gente possa conseguir ser fiel ao Senhor, particularmente depois que a régua subiu, né, pastor? A régua subiu hoje de manhã, irmãos. Os irmãos que estiveram aqui hão de concordar comigo, fomos muito abençoados pela palavra da Aninha. Queridos, eu estava pensando durante esse tempo, desde que fomos convidados para estar aqui com os irmãos, o que falar, principalmente porque eu sabia que eu a sucederia. Então não é fácil falar depois de Aninha ter ministrado. O que falar num dia em que se pensa, em que se celebra, em que se agradece a Deus por essa bênção chamada família. E então eu comecei a imaginar, meus irmãos, se a sociedade é um organismo, a família é o seu tecido. E enquanto pensava assim, o Senhor me falou uma coisa muito interessante: se a família é o tecido, os indivíduos são as células. Então nós vamos ministrar diretamente ao nosso coração, como pessoa, como unidades, para que em fazendo assim sejamos abençoados, e em sendo abençoados a família seja abençoada. Famílias abençoadas, igrejas abençoadas, sociedades transformadas, tenhamos certeza disso. Então eu pretendo falar ao seu coração, eu pretendo me dirigir a você individualmente, ainda que o nosso olhar esteja na família, porque não tenhamos dúvida, irmãos, as mazelas sociais iniciam em nós, e a partir de nós contaminam nossas famílias. Muito bom, eu gostaria de convidar os irmãos então que abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos meditar sobre o conhecidíssimo Salmo 1. E eu estou fugindo da regra, irmãos, confesso para os irmãos que eu amo o Salmo 23, e sempre que posso eu quero falar sobre o Salmo 23, mas é exatamente acerca do Salmo 1 que o Senhor vai ministrar as nossas vidas nessa noite. Assim mesmo assentados, queridos, mas não menos reverentes diante da palavra do Senhor, acompanhemos a leitura desta porção da palavra de Deus, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, meus queridos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, esta é a porção, ó Deus, que o Senhor colocou em nosso coração, e agora eu quero te pedir as tuas misericórdias, a tua graça, Senhor, que pelo teu poder, pela tua glória, Senhor, nós sejamos ministrados nesse momento, ó Pai, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar a cada coração, Pai, que
incluindo e iniciando em mim, Senhor, não saiamos os mesmos por aquela porta daqui a pouco, Senhor, mas que possamos sair acrescentados, transformados pela vivacidade, pela operosidade da Tua palavra. Eu oro na confiança do nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos, queridos, em famílias felizes, precisamos pensar em indivíduos felizes. E para falarmos sobre indivíduos felizes, talvez fosse oportuno a gente se perguntar o que é felicidade. E muita gente boa, muito pensador famoso, já deixou ideias registradas sobre o que é felicidade. Talvez nós pudéssemos citar Aristóteles, que dizia que a felicidade, que é diferente de alegria, era o estado que ele chamava de eudaimonia. Para Epicuro era um outro estado chamado ataraxia, ausência de dor. Olha que interessante, dor que sem dúvida nenhuma traz consigo um sentimento de tristeza e depressão. Spurgeon, conhecidíssimo pregador, escreveu: Deus fez os seres humanos para serem felizes. Eles estão em seu elemento correto quando são felizes. John Piper certa vez disse assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos com eles. Que ideias interessantes, irmãos, a respeito da felicidade. O grande Martin Luther King certa vez disse: aqueles que não estão procurando a felicidade são os mais propensos a encontrá-la, porque aqueles que a encontram, os que a encontram são os que buscam a felicidade do outro. E quando lia isso, certa vez me lembro de um casamento que o pastor Oni ministrou, e ele trouxe uma palavra tão forte que nunca me esqueci. Ele dizia aos noivos: a sua missão no casamento não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Quantas ideias, meus queridos, quando a gente começa a pensar sobre o que é felicidade. E talvez eu até pudesse perguntar para vocês assim, saindo das respostas prontas: será que nós somos de fato felizes? O mundo, meus queridos, tem pelo menos 7 ideias acerca do que é ser feliz, acerca do que é felicidade, e eu as compilei para rapidamente trazer para você hoje à noite. A primeira ideia, talvez a mais premente, é que felicidade é o acúmulo de bens materiais. Alguém disse: o dinheiro não traz felicidade, mas pode comprá-la. E outro ainda disse: se o dinheiro não te traz felicidade, me dá o seu dinheiro. É interessante como, numa visão extremamente reducionista, trazemos a ideia de prosperidade circunstanciada em bens materiais. Como é comum, inclusive em nosso meio, queridos, a gente imaginar que felicidade é sinônimo de acúmulo de bens materiais. Outros ainda pensam que ser uma pessoa de sucesso é o bojo da felicidade. E quando lia sobre isso, me lembrei, eu sou lá meio antigão, né, irmãos? Lembrei de um famosíssimo cantor popular, e eu tenho certeza que vocês da minha idade hão de se lembrar. Ele cantava assim: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Talvez uma profecia acerca das redes sociais hoje. Já pararam para pensar? Que queremos senão 1 milhão de amigos em nossas redes sociais nos seguindo? Então talvez, né, essas pessoas com sucesso, serem conhecidas, serem reconhecidas, serem aclamadas, talvez isso seja felicidade. Outros ainda podem pensar: felicidade é ausência de problemas. Que engano, irmãos. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não esperemos esse mundo cor-de-rosa, não vamos alcançá-lo aqui. Outros ainda consideram que o hedonismo cego, o prazer máximo e sem consequências, é o ápice da felicidade. A Aninha comentou sobre isso hoje pela manhã. Ou então a gente se pega dizendo aquela frase assim: serei feliz quando? Serei feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos.
Serei feliz quando os meus filhos casarem e eu puder curtir a minha esposa. Estamos vivendo isso, não que esperamos isso para ser feliz, viu, irmãos? Mas eu espero essa opção, ó, maravilhosa. Que história de ninho vazio o quê? Vou curtir minha esposa, claro, que casem mesmo, não é verdade? Mas eu serei feliz quando tal situação acontecer. Quando eu for curado, serei feliz. Quando eu atingir meu primeiro milhão, serei feliz. Quando qualquer coisa, serei feliz. Será que isto é felicidade? Ou então felicidade é uma espécie de estado midiático de um mundo paralelo que você facilmente pode perceber nas redes sociais. A Aninha também comentou sobre isso hoje de manhã. Você já viu alguém postando assim deprimido? Não. Nas redes sociais nós somos maravilhosos, campeões, somos o máximo. Não tem tempo ruim nos perfis sociais. Isso cria um mundo paralelo, acerca do qual, inclusive, certa vez Freud dedicou um livro inteiro para falar, o mundo paralelo da fantasia. Interessante. O sétimo, então, irmãos, é uma espécie de positivismo, que daqui a pouco eu volto a abordar com você, uma espécie de positivismo. Vai dar certo, eu declaro, eu reivindico, eu imponho. Como se de repente, isso é muito comum em nosso meio, queridos, infelizmente, como se de repente Deus se quedasse aos nossos pés e nós tomássemos o lugar do trono dele. Deus não troca a sua glória com ninguém, não abre mão da sua glória, ele é Deus. Eu reivindico. Quem somos nós para reivindicar? Eu quero o que me é por direito, é a morte, tá bom para você? Esse era o nosso direito, mas Jesus veio e transformou o nosso direito em bênção. Então, queridos, é com esse pano de fundo em nossas mentes, certamente 7 razões equivocadas, 7 visões equivocadas a respeito da felicidade, é que eu quero voltar o nosso olhar para essa perícope que acabamos de ler da palavra de Deus. Ela inicia assim: bem-aventurado, mais que feliz. E é curioso, irmãos, que uma das palavras, uma das traduções que acabou virando varão nas nossas Bíblias é marido. Eu achei isso muito interessante e muito legal para se falar num dia de celebração da família. Mas então ele vem com uma receita, ele vem com uma fórmula, dizendo: olha, mais do que feliz, super feliz, felicíssimo. Então, se é assim, a gente precisa observar esta receita. Se é assim, nós precisamos parar e perceber e capturar essas informações, para que aí sim nós alcancemos a felicidade. E eu chamei então, irmãos, esta nossa fala, essa nossa prédica, de 4 estágios da infelicidade. 4 estações no trajeto, na viagem para a infelicidade. E você que é rápido no gatilho já imaginou: eu não quero isso. E é exatamente essa ideia que eu quero te apresentar. Não queiramos essa ideia. O primeiro estágio, irmãos, é que a infelicidade se inicia com aquilo que está, com que está saturado o nosso coração, a nossa mente. Lá em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guardai o seu coração. Coração aí não é esse órgão aqui maravilhoso com 4 cavidades, não, é sua mente. E aí a própria palavra de Deus dá razão, porque dela procedem as saídas de vida. Guarde o seu coração, cuidado com o que está entrando nele, cuidado com o que você está enxertando no seu coração. Se o coração está cheio, foi Jesus que disse isso, a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. Se o coração está cheio, a boca fala. Tem um amigo, pastor em Brasília, ele tem uma expressão muito interessante, irmãos. Ele diz que de vez em quando Deus aperta um beliscão e apura o ouvido. Olha que interessante.
Ele quer saber o que sai da boca. Aperta um beliscão e apura o ouvido. Se o coração está cheio, é daquilo que a boca vai falar. E com toda a licença pela palavra de Deus, talvez a gente pudesse continuar e dizer: se o coração está cheio, é nessa direção que as mãos agirão, meus irmãos. Se o coração está cheio, é nessa direção que os pés hão de caminhar. Que estratégico, que crítico é observar o que há no coração. Então talvez fosse muito oportuno nos perguntarmos nessa noite: o que há em nosso coração? Do que tem estado saturado, do que tem estado repleto o nosso coração? Com que nos temos encharcado? Certa vez, irmãos, eu participei de um caso clínico muito interessante, um paciente psiquiátrico que de repente começou a ter um quadro digestivo, náusea, vômito, e ninguém entendia direito aquele quadro. Foi então submetido a sedação e uma endoscopia, e ficamos naquela sala impressionados com os bolos de cabelo que foram removidos daquele estômago, porque ele tinha um transtorno, ele comia os próprios cabelos. Quando eu pensava sobre isso, irmãos, e lembrava desse caso, eu me lembrei da oração do salmista Davi: sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. Que importante! Davi certamente entendeu essa importância de pedirmos ao Senhor que a limpe, como aquele endoscopista que tirou aquelas bolas horríveis de cabelo naquele estômago. Também o Senhor pode nos alimpar hoje à noite. O que há em nosso coração? O próprio Jesus, lá em Mateus 6, 22 e 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Isso para um oftalmologista é maravilhoso, irmãos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Um dos maiores inputs, uma das maiores entradas para o coração, acredite em mim, são os olhos. Então, ao pensar no que há no nosso coração, talvez fosse muito oportuno a gente pensar: o que eu tenho visto? Onde eu tenho posto os meus olhos? Se houvesse um relatório, um extrato das nossas visitas às redes sociais, o que seria visto? Se alguém pudesse fazer um levantamento dos sites que visitamos, o que apareceria? O que temos lido? O que temos assistido na TV? Os olhos são a entrada desse coração, meus irmãos, muito mais que os ouvidos. Muito bom. O segundo estágio é muitíssimo interessante. Diz assim, ele está negando, né? Porque ele quer focar no bem-aventurado. Então, o caminho para a infelicidade é andar segundo o conselho dos ímpios. E eu preciso pedir licença para rapidamente te explicar o que é impiedade, para que a gente possa entender que conselho de ímpios é esse. Irmãos, a piedade, contrário da impiedade, está na lista dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem atributos exclusivos: onipresença, onisciência, mas tem atributos que ele gostaria de nos comunicar, que ele deseja nos comunicar. Santidade é um desses. E quanto mais nós nos impregnamos desses atributos, meus queridos, mais ficamos parecidos com Jesus. Piedade é isso. Piedade não é ser bonzinho, piedade não é sentir a dor do outro. Tem piedade. Isso é resultado de alguém que ficou parecido com Jesus. Mas piedade é a característica de se impregnar com atributos comunicáveis do Senhor. E agora você já sabe, impiedade é ficar cara de um focinho do outro em relação ao inimigo. Da mesma forma que Jesus tem atributos comunicáveis que ele quer te impregnar, o inimigo
também os tem. Isso é impiedade. E quem tem impiedade é um ímpio. Então agora falta, para que a gente compreenda de vez, falta a gente entender, ok, então o que é conselho? Uma das traduções, um dos entendimentos, irmãos, que eu mais gosto de conselho, nesse contexto desse versículo, é propósito. Que maravilha, irmãos. E agora vai descortinar na nossa frente um outro entendimento. Então, peraí, há um propósito do inimigo, e eu vou consultar esse propósito, e vou andar segundo esse propósito. Esse é o alerta que o Senhor nos dá. Esse é o segundo estágio, meus irmãos, nessa caminhada da infelicidade. E é interessante quando a gente pensa em propósito, isso por si só daria uma pregação, irmãos, mas eu destaquei alguns propósitos para rapidamente compartilhar com você hoje à noite. O primeiro propósito é um propósito universal, é o propósito da salvação. 1 Coríntios 1:24 diz: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o propósito universal. O conselho dos ímpios vai tentar te tirar isso. E é oportuno, irmãos, a gente falar, ainda que para uma congregação dentro de uma igreja, porque infelizmente dentro da igreja nós temos pessoas não convertidas. Doído falar isso. Participar de uma igreja, estar no hall de membros, não garante a sua salvação. Primeiro propósito. O segundo propósito, irmãos, como eu gosto desse propósito, ser reino e sacerdote. Deixa eu rapidamente te fazer viajar no tempo comigo. Vamos pensar em Adão. Meu Deus do céu, que maravilha era aquele tempo de Adão, irmãos. Já pararam para pensar? Adão tinha uma conexão tão íntima com Deus, que na viração do dia aparecia Jesus pré-encarnado e passeava com ele. Como é que foi seu dia, Adão? Está gostando do jardim? E aí? E mais, essa mente era tão... A gente não consegue imaginar a mente de Adão, né? Era tão complexa de pensarmos, que ele ia nomeando os bichos. E a palavra diz que o nome que ele colocava é o que ia ficando. Ninguém anotava isso em taxonomia nenhuma. Não tinha computador para listar isso. Tal era a mente de Adão. Agora vem o pecado. Reina o caos. Não há quem sirva ao Senhor. Não há um representante do reino de Deus aqui. Não há quem o adore. Então vem o Senhor e cria. Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Que propósito maravilhoso, irmãos. E o inimigo vai tentar destituir esse propósito, lançando um outro propósito fajuta em seu lugar. Somos então chamados, Êxodo 19:6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Uma palavra profética confirmada no texto de Apocalipse. Nós somos chamados, meus queridos, para anunciar as boas novas do Evangelho, e de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes eu ouço coisas do tipo assim: o meu dom é evangelismo, o meu ministério é evangelismo, o meu ministério é discipulado. Não, queridos, isso é universal, isso é para todos nós. Mas a quarta classe de propósito, queridos, confrontados e combatidos pelo inimigo, é um propósito específico para a sua vida. Eu não sei quanto a você, eu acho simplesmente maravilhoso imaginar que Deus é tão grande, é tão complexo, que Ele te chama pelo nome, Ele te conhece, Ele contou
os fios da sua cabeça, Ele sabe até quantos já caíram. Tem controle absoluto. E esse Deus tem um propósito específico para a sua vida. Eu confesso para os irmãos que somente recentemente eu descobri o meu propósito. Pergunte ao Senhor, busque ao Senhor: Senhor, qual é o meu propósito de vida? Para que o Senhor me trouxe aqui nesta geração? Esther descobriu isso. Lembra o que disse a rainha Esther? Quem sabe, Esther, né? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou. E que ministério que ela fez quando percebeu o seu propósito. Provérbios 16:4 diz assim: Deus fez tudo com propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Salmos 138, parte A do versículo, diz assim: meus irmãos, o Senhor cumprirá o seu propósito, dizendo o salmista, para comigo. Que convicção maravilhosa. Então, meus irmãos, quando derrapamos e seguimos o conselho do mundo, nós perdemos estes propósitos. E agora eu quero te trazer um conceito que certa vez o Senhor me falou, e isso me fala muito forte ao coração, e eu persigo isso desde que eu descobri o meu propósito. Felicidade é o grau de aproximação, é o grau de coincidência entre a realidade e o propósito que Deus estabeleceu para você. Tem sensação de infelicidade? Busque ao Senhor. Pode ser que você esteja bem longe do propósito dele. Aqueles 3 primeiros são universais, dizem respeito a todo crente, a salvação para toda a humanidade. Mas aqui há um propósito, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, específico para a sua vida. E meus irmãos, não tenham dúvida disso, o inimigo também estabeleceu um propósito específico para a sua vida, dentro da ótica do que ele mais bem sabe fazer: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio vida e vida em abundância. E eu preciso caminhar aqui, queridos. Estamos agora indo para o terceiro estágio. O terceiro estágio diz assim: nem se detém. E eu quero que você preste atenção nesse verbo, deter-se, porque ele tem um significado. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Ele tem um significado todo particular. Segura aí que eu vou te dizer isso. Nem se detém no caminho dos pecadores. E de novo, eu preciso pedir licença para te esclarecer algumas coisas. Em nosso meio, na nossa cultura cristã evangélica, a gente tem uma ideia de que pecado é algo errado cometido, é a falta, é o delito. Leia o engano, isso é a consequência do pecado, meus queridos. Quando Adão se afastou do Senhor, ele se ligou a Satanás. E agora essa conexão, queridos, a Bíblia chama de iniquidade. Olha que interessante. Justiça ou equidade é o estado anterior, quando havia conexão íntima com Deus. Justiça, porque Deus criou assim. Eu sei que você tem uma ideia jurídico-legal, mas essa justiça é essa conexão, equidade. E a iniquidade foi a gambiarra que o inimigo fez para forçar uma ligação, um gato ligando você com ele. Não foi assim que Deus criou. Então, queridos, essa conexão, não o resultado dela apenas, a conexão é chamada de amartia, errar o alvo era conectar-se com Deus, foi feita uma gambiarra, conectando-se com o inimigo. E você pode dizer: Giovano, onde está escrito isso? Grife em sua Bíblia, Romanos 14, 23b diz assim: tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Essa conexão. Então, meus irmãos, eu quero aproveitar e já de pronto, então, trazer mais um conceito. A gente olha para Hebreus capítulo 11, versículo 1 e diz assim: a fé é igualzinho pensamento positivo. Eu estou esperando coisa que não existe,
Eu estou falando de coisa que ainda não aconteceu. Então é pensamento positivo. Pensamento positivo, meus irmãos, é maligno. Fé é o que Jesus fez. Jesus veio e nos reconectou com o Senhor através do sacrifício dele, desfazendo aquela gambiarra tosca do inimigo e reconectando-nos com Deus. Isso é fé. E porque eu estou conectado com Ele, se Ele falar comigo, eu tenho certeza das coisas que ainda não existem. É isso. Isso é fé. Então, quando a gente pensa no caminho dos pecadores, a gente precisa, pensar em tudo isso. Então, trilhar o caminho dos pecadores, deter-se no caminho dos pecadores, não é um comportamento que pode ser encontrado no meio cristão. De vez em quando nós vamos errar, de vez em quando nós vamos derrapar, de vez em quando a gente vai dar uma pisadinha nesse caminho, mas deter-se caminhando lá, não. Isso é caminho de infelicidade. Porque o Senhor tem para nós um chamado de santidade. Então percebe que o oposto a deter-se no caminho dos pecadores é uma vida de santidade. Percebeu isso? Às vezes, irmãos, a gente transforma o evangelho em uma coisa tão pesada. Muitas vezes a gente transforma a vida cristã numa religiosidade, uma lista legalista de não pode, não pode, não pode, não pode. E muitas vezes não pode mesmo, não deve mesmo, mas aí ficamos com a lista pela lista. Certo aluno de alpinismo chegou para o seu primeiro dia de experiência escalando uma montanha. E então o auxiliar daquele professor chamou o professor de lado e diz: olha, o aluno está carregado demais. Trouxe bolacha, trouxe chocolate, trouxe 1 quilo de arroz, trouxe meio quilo de feijão, trouxe 3 queijos, ele não consegue subir com esse peso. Vamos mandar ele deixar. O professor: não, deixa ele descobrir, vai ficar pesado demais para ele subir. E depois daquela subida, o instrutor, o auxiliar, então subiu atrás deles e ele começou a encontrar aquelas coisas que o aluno foi largando pelo caminho. Vida cristã é isso, irmãos. Muitas vezes a gente fica com lista, não pode, não pode, não pode, não pode. Deixa o cristão descobrir que está pesado demais com isso. Santidade nasce no coração, não é um comportamento estereotipado, não é uma aparência, seguindo uma lista de não podes, não podes, não podes e não podes. Que pena é quando invertemos essa ordem. Talvez então nesse momento seja oportuno pensarmos, queridos, como é que tem estado nossa vida? Por onde nós temos andado? O que nós temos feito? Será que alguém que não sabe da nossa caminhada cristã nos reconheceria como cristão? Uau, você é cristão? Uau! Será que quando o pastor não está por perto? Será que quando não tem nenhum irmãozinho que pode nos causar desconforto? Qual é o nosso comportamento? Eu queria te provocar com uma pergunta: que músicas você tem ouvido? Certa vez, Deus me ensinou um negócio. Música é instrumento de louvor. E só se louva 2 seres nesse mundo: Deus e o inimigo, que rouba o louvor. Eu não vou dizer daqui que você nunca mais deve ouvir essa ou aquela música. Deixa Deus falar ao seu coração, mas leve essa ideia. Há uns 10 anos atrás, eu peguei 60 músicas que faziam sucesso naquela época e fiz uma análise profunda do que realmente aquelas músicas significavam. E os irmãos ficariam impressionados se eu pudesse descrever algumas. Impressionados, eu tenho certeza. A quem estamos louvando? Que música temos cantado? Como é que são nossas atitudes morais? Pagamos imposto? Estacionamos em lugar incorreto? Parece bobagem. Será que nós fazemos parte daquele grupo de espertões que quando naquele caminho da praia está todo lotado, o sujeito vem cortando acostamento afora e se acha mais inteligente do que o resto? Será que é um comportamento cristão? Santidade, irmãos, se conta desde as pequenas coisas. Pagamos impostos?
Ou será que as nossas empresas têm caixa 2, 3? Damos o jeitinho para burlar aquilo que é certo. Como é que está a nossa vida? Será que nós temos realmente buscado a santidade? Ou a nossa vida tem sido forjada por uma lista artificial de não podes? O quarto e último estágio, irmãos, é o assentar-se à roda dos escarnecedores. E como o Senhor falou, meus irmãos, a partir dessa ideia, aqui não é mais uma caminhada errática, ou quem sabe temporária, pelo caminho dos pecadores, não. Aqui a coisa ficou pior. Aqui é um clube. Aqui você tem assento nessa roda, está o teu nome lá, você é bem recebido como participante daquele meio. Que pena. Que pena, meus irmãos, quando tantas vezes nós deixamos de ter o cheiro de Cristo para nos parecer com o mundo. Que pena, quantas vezes trazemos o mundo para a igreja, ao invés de levar a igreja para o mundo. Que pena que estamos perdendo muitas vezes a nossa identidade. Em nome de, quem sabe, ser simpático ao mundo, não temos que ser simpático ao mundo. Jesus nos avisou de que o mundo não iria nos amar, porque o mundo ama os que são dele. Então é um péssimo sinal se você tem sido amado pelo mundo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Terminamos falando de mente novamente. É mais ou menos, irmãos, como se o mundo dissesse assim: o padrão é de ser um bolo redondo com furo ao meio, nós devemos então ser um bolo quadrado. Tem que ser diametralmente oposto. Não pode se amoldar ao caminho, ao padrão do mundo. Isto é a roda dos escarnecedores. Então é muito mais, meus irmãos, do que proferir impropérios, piadas, gracejos imorais. É muito mais do que isso. Esses escarnecedores, eles escarnecem de Deus, eles escarnecem das ações de Deus. Não podemos fazer parte desse clube. Mas antes de descrever as bênçãos desse super feliz, a palavra de Deus nos traz uma recomendação que é uma verdadeira guinada. Nós percebemos uma caminhada, então nós viemos do propósito dos ímpios, passamos pelo caminho dos pecadores e agora estamos no clube. Só os VIPs têm a carteirinha desse clube, a roda dos escarnecedores. E agora a palavra de Deus nos propõe um outro estágio, que é o começo de uma arrancada que vai nos levar para longe de todo esse estágio. É o primeiro degrau, é a primeira estação da caminhada da felicidade. Sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz, depois de descrever tudo isso, ela diz assim: antes, fazendo uma verdadeira contraposição, uma oposição a toda essa estação que descrevi até agora. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, irmãos, é momento de pensarmos quanto tempo de verdade. Amanhã é segunda-feira, mais uma semana começando. Quanto tempo gastamos de verdade com a palavra de Deus? Será que nós somos daquele que fazemos alterofilismo bíblico? Isso para o bíceps não tem coisa melhor, irmãos. Põe academia no bolso. Vou explicar para vocês como é que é o alterofilismo bíblico. O sujeito pega a Bíblia, aquela Bíblia grande, sabe, pastor, que normalmente a gente tem em casa, então segura e de repente começa a cochilar, e então há um relaxamento do bíceps, e entra em extensão máxima do antebraço. De repente, um movimento súbito contrai bíceps. Horas a fio, isso aqui para o bíceps, irmãos, não tem igual. Alterofilismo bíblico é maravilhoso. Bíceps super desenvolvidos. Será que tem sido assim com a gente? Ou será que realmente a gente tem gasto tempo com a palavra
de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, medita dia e noite. Eu sei que eu cresci numa igreja batista tradicional, irmãos. Eu sei que nós não somos muito acostumados a essa ideia de repetir. Ela nos aproxima das práticas dos nossos irmãos católicos. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é para repetir mesmo. Repetir a palavra de Deus. Cantem a palavra de Deus. Ao invés de nos arriscarmos em músicas, talvez que a letra não será tão oportuna e adequada assim, cantemos a palavra de Deus. A ideia de meditar é como o boi que enche de pasto o seu primeiro estômago, depois procura um lugar quieto, vai devolvendo todo aquele material à boca e remastiga e saboriza e se delicia com aquela forragem que comeu muitas vezes rapidamente. É isso. Isso demanda tempo, queridos. Como é que está a competição Instagram versus Bíblia? Quem está ganhando na sua vida? É momento de pensarmos assim. Porque agora esse texto da palavra de Deus termina dizendo que haverá felicidade plena, haverá estabilidade e nutrição constante, haverá produtividade no tempo certo, haverá vitalidade e resiliência, haverá prosperidade integral. Agora sim estamos com a fórmula da felicidade, com a manifestação da felicidade. E por último, irmãos, haverá amparo e conhecimento, no sentido que o Senhor vai te conhecer, e conhecimento divinos. Então eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Como tem sido essa escala na sua vida? Se fosse possível aplicarmos um termômetro, onde está? Será que nós temos caminhado nessa sequência da trajetória da infelicidade? Ou nós fazemos parte daquele grupo que agrada ao Senhor, meditando em sua palavra dia e noite, buscando o Senhor em oração? A Aninha falou muito da oração pela manhã, buscando ser o centro da vontade de Deus, se impregnando dos atributos comunicáveis de Deus e se tornando a cada dia mais piedoso, até um dia, se aqui ou na glória, não importa, até um dia que alcançaremos a estatura de varão perfeito. Quando isso acontecer, irmãos, não haverá mais propósito do ímpio. Quando isso acontecer, não haverá mais caminho dos pecadores na nossa vida. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça. Eu já estou acabando. Eu queria te convidar a considerar com o Senhor tudo isso que você acabou de ouvir. Eu não sei a sua realidade, eu não sei da sua vida, eu não sei o que tem te acontecido. A única coisa que eu tenho a mais absoluta convicção é que essa palavra veio do trono de Deus, foi muito forte, bradou em mim quando o Senhor me comissionou para trazê-lo hoje à noite. Não foi à toa que você veio hoje à noite para ouvir esta palavra. Então, como é que está a sua vida? Como é que você se posicionaria? Será que de vez em quando os propósitos que você busca têm sido os propósitos do inimigo? Será que algumas vezes você acaba caminhando pelo caminho dos pecadores? Será que você tem carteirinha no clube da roda dos escarnecedores? O Senhor hoje quer te trazer novidade de vida. O Senhor quer trazer um novo tempo da sua carreira espiritual. Então eu queria te fazer um convite muito corajoso. Aqueles que, como eu, reconhecem que nós carecemos do Senhor, aqueles que reconhecem que nós precisamos das misericórdias do Senhor, porque é difícil não caminhar nesse caminho de infelicidade. Eu queria te convidar a ficar de pé. E queria te dizer, não fique de pé se você não estiver profundamente tocado pelo Senhor. Mas se isso calou no seu coração, se o Senhor falou ao seu coração, eu quero te convidar a ficar de pé. Não diante de mim, não para que a igreja veja, mas para o que o Senhor veja. O Senhor vai ver o seu ato se colocando de pé. Ele conhece o seu coração. Nós vamos orar. E
que o Senhor possa te abençoar grandemente e que o Senhor possa transformar os seus caminhos daqui para frente. Pai, esta é a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor. Esse é o recado, ó Pai, que eu clamo a Ti, que o Teu Santo Espírito aperfeiçoe, Pai, que apesar das minhas limitações, que essa mensagem chegue incólume ao coração dos meus irmãos, ó Pai, e que a boa obra que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós, Senhor, seja alcançada em abundância. Senhor, ensina-nos a ser bem-aventurados, porque sendo bem-aventurados, nossas famílias serão bem-aventuradas. Famílias bem-aventuradas formarão igreja bem-aventurada. Igreja bem-aventurada será um referencial nessa sociedade tão pervertida, tão entortada, tão distante dos teus caminhos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Grande é a nossa missão, Senhor, de ser sal e luz. Fala a cada um de nós, Senhor. Transforma as nossas circunstâncias. O Senhor é especialista em mudar circunstâncias. Age em favor de nós, Senhor. Tem misericórdia. Vai sondando agora, ó Pai. Vai penetrando agora os nossos corações, Senhor, e vê os caminhos maus que há em nós. E tem misericórdia, Senhor, e limpa os nossos corações. Que nós sejamos liberados para o Teu serviço. Que nós possamos ser liberados, ó Pai, para crescermos em bem-aventurança diante de Ti, Senhor. Torna-nos cristãos autênticos, ó Pai, fiéis a Ti, confiantes somente em Ti, e que nunca nos esqueçamos sobre o que o Senhor falou na Tua palavra, sobre felicidade, ó Pai. Faça-nos felizes assim, Senhor. Eu oro, ó Pai, abençoando a Tua igreja, pedindo por cada um, particularmente aqueles que ficaram de pé, Senhor, e dizendo, ó Pai, eu preciso, Senhor, eu estou numa condição que eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. Em particular, eu te apresento esse, Senhor. Tem misericórdia de cada história aqui presente, cada família aqui representada, ó Pai. Transforma de modo poderoso, Senhor, porque nós falamos o poderosíssimo nome de Jesus. É nesse nome que oramos, ó Pai, e que confiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos. Amém por essa palavra, não é? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós estamos encerrando esse domingo, um domingo muito especial, como já foi mencionado. Família abençoada que trouxe para nós, com certeza, um tempo muito, muito precioso. O Oney já disse pela manhã, é pastor de pastores, não é? O Oney tem um ministério de pastorear pastores. O pastor normalmente é meio solitário, né? E o Oney sempre uma palavra abençoadora, né? E a Carminha cuida das esposas. Então é um casal que tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Não tem visibilidade, não é? Não tem holofote, não é? Um trabalho que vai sendo feito com a necessidade no reino de Deus. Obrigado por essa palavra. Isso é boa, viu? Tivemos o Junta Panela hoje. Se você não veio, não pôde vir, rapaz, foi um negócio tremendo aqui, viu? Coisa abençoada, não é? Tivemos um tempo muito precioso de comunhão aqui, e com certeza precisamos repetir mais vezes esse Junta Panela. Quero convidar o Campanhola para falar das atividades. Quarta-feira nós temos nosso culto encerrando com o nosso pequeno grupo, né? Durante o mês de maio nós tivemos os cultos dirigidos pelos pequenos grupos da igreja, quarta-feira também, e também teremos um momento de gratidão a Deus pelos aniversariantes do mês de maio. Então quarta-feira era um tempo muito precioso e nós estamos juntos aqui agradecendo a Deus. No próximo domingo nós encerramos a programação do mês da família, mas no dia 16 de junho
Dia dos Namorados, nós teremos o nosso jantar romântico. Temos um restaurante reservado só para nós, né? Então você está convidado a fazer sua inscrição. O restaurante comporta 40 casais. Não é promessa, não é profecia, mas as constatações dizem: jantar romântico, mais 9 meses, apresentação de bebês. Então você está convidado a estar no nosso jantar romântico. Vai ser um momento muito especial. E no próximo domingo de manhã o pastor Milton estará pregando, e à noite o pastor Patrick. Tá aí os avisos então das atividades da igreja. Se você não está em nenhum dos grupos da igreja, é importante que você participe. A gente está sempre mantendo atualizado as informações, não é? Nesse grupo WhatsApp da nossa igreja. Ao Congresso dos Homens, olha aí, vai ser dia 20 de junho. O Nelson deve estar acompanhando a gente lá em sua casa. E aí nós vamos ter um congresso aqui envolvendo 4 associações. O Lourenço estará com a gente aqui. Precisa fazer uma inscrição, não precisa pagar nada, não se paga nada, mas um controle, porque nós estamos esperando aqui em torno de 250 homens, 300 homens. Rapaz, se chegar todo esse povo aí, 300 homens, nós vamos tirar uma foto e vamos divulgar isso, porque olha, juntar tanto homem assim, tá difícil, né? Então, é um negócio importante. 300 homens, a gente vai dar um momento de gratidão a Deus pelos homens, não é? Então é dia 20 de junho, a partir das 14 horas. Família, vamos lá. O Alan, chama a sua turma aí. Que coisa boa. O Alan, a Leslie, a Lislene, o Aislan e o Timóteo. Timóteo vai nessa ou não? Timóteo não vai nessa agora? Não? Eles vão encerrar o nosso culto. A participação deles é muito especial. E como já foi mencionado aqui, irmão Darcy, pessoa extraordinária que tanto nos abençoou. Ele, sempre que ele estava por aqui, ele dizia: pastor Rubem, eu vou estar no culto de oração e eu quero participar, não é? E era fantástico. Ele sempre pedia para ele cantar, né? Muito cansado estou. Era aquele negócio, né? Bacana, né? Negócio é de Deus. É de Deus. Então nós vamos encerrar o nosso culto com a participação da família. Estaremos à porta para nos despedir. Vou convidar para que você, passando por ali, vou convidar o Gilvano e também a Aninha para estar com a gente lá à porta. Muitas pessoas vieram aqui para rever o casal querido, marcar história aqui na nossa cidade de Americana, o pastor Oney e a Carminha, não é? Então é isso. Vamos ouvir. Curve a sua fronte, aproveite esse momento para orar e estar diante do Senhor. Amanhã, segunda-feira, que a graça do Senhor seja renovada sobre sua vida. Nessa semana seja marcado por um tempo muito especial, coisas tremendas de Deus na sua vida. O Stock está me olhando ali e com certeza ele está dizendo assim para mim: pastor, os visitantes passar por ali porque tem uma lembrancinha para eles. É isso, Stock? Vocês estão vendo? É um negócio assim, entendeu? Então, a saída ali, você que está nos visitando, nós queremos abençoar você com um mimo, em nome da Primeira Igreja Batista de Americana. Pastor Rubens, nós queremos agradecer o convite. Para nós foi um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, essa igreja tão querida. E realmente essa música Paz no Vale é uma música que tem falado muito ao nosso coração, porque nós a cantamos desde quando éramos crianças, né? Nós tínhamos lá nossos 10, 12, toda escadinha, né? Viajávamos com nosso pai e cantávamos essa canção que diz: haverá paz no vale. Então, se você conhece a estrofe dessa canção, o coro dessa canção, você pode cantar conosco. É bem simples, diz assim: haverá paz no vale, para mim eu sei. Haverá paz no vale, para mim
Olha só, fácil, né? Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Aí depois o que a gente fala? Haverá paz no vale para mim. É muito fácil, né? E há uns domingos atrás, a família Santana, que é uma família muito querida, cantou essa mesma canção aqui. E eu fiquei morrendo de vontade de cantar com eles, mas era a família, né? Agora nós estamos aqui podendo cantar. Eu falei, eita, é de Deus, né? Amém. Glória a Deus, amém. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na radiosa manhã ou à noite, ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra
mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali haverá paz no vale. Pra mim, Senhor, eu sei. Glória a Deus.